E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Fluminense que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 10 de maio, a partir das 9h30 da noite no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está em terceiro lugar na tabela, com 9 pontos conquistados, e o Fluminense está em sexto lugar, com 7 pontos somados até aqui. É um confronto direto, em caso de vitória do Fluminense eles nos ultrapassam na tabela, em caso de empate tudo segue mais ou menos como está a diferença entre esses dois clubes. Caso o Cruzeiro vença, além de conseguir abrir uma vantagem para o Flu, a gente tem a possibilidade até de terminar a rodada na liderança, dependendo dos resultados de Botafogo e Palmeiras, que são os dois times que estão acima do Cruzeiro na tabela no momento, tá? É um jogo muito interessante, certamente teremos aí o Mineirão lotado, né? O Cruzeiro finalmente voltando a jogar no Mineirão, aproximadamente 50 mil pessoas, tem tudo para ser realmente uma ótima noite de futebol. E antes das prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. Nossa, Emerson, a gente em meio a essas investigações, esse rolo todo sobre apostas esportivas, você vai fazer propaganda de uma casa de apostas esportivas? Sim, até porque não há nenhuma prova até o momento de que as casas de apostas tenham feito algo de irregular. O crime que está sendo investigado no momento, galera, e a gente vê indícios cada vez mais fortes, são de corrupção, basicamente, de jogadores de futebol e de pessoas de fora fazendo apostas, né, de corruptores. A casa de aposta, no caso, é quem está sendo lesado na história. Não sou advogado de casa de aposta nenhuma, acho inclusive que essa situação como um todo tem que ser muito bem apurada, muito bem investigado, para que se entenda muito bem, né, a extensão do problema. Mas apostas existem há décadas aqui no Brasil e em outros lugares. O que a gente vê hoje é uma profusão de casas de apostas online, e a aposta pode sim ser divertido se você fizer isso com responsabilidade. Caso você queira se tornar cliente da Betfair, entrando pelo link da descrição, você pode receber um bônus de até R$200 em apostas grátis. E no momento que eu faço esse vídeo, as cotações para Cruzeiro e Fluminense estão bem interessantes, tá? A vitória do Cruzeiro tá pagando 2,8, vitória do Flu 2,5 e o empate 3,2, o que indica, né, que o Fluminense é ligeiramente favorito, mas o Cruzeiro obviamente tem suas chances, ainda mais jogando em casa com o apoio da Nação Azul. E só reiterar mais uma vez o que eu falo, tem gente que acha que é brincadeira. Aposta tem que ser para se divertir. Se você achou que tá se viciando, se você tá apostando dinheiro que você não podia, aposta na moral. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, dono da casa, o técnico Pepa perdeu alguns atletas importantes para esse confronto, e o provável 11 inicial tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Lucas Oliveira e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo, Machado deve ser o primeiro volante, o Neto Moura sendo meio campista pela direita, Matheus Vital pela esquerda, o Wesley e Bruno Rodrigues nas pontas e o Gilberto no comando de ataque. O Cruzeiro acabou de divulgar a lista aí dos 24 jogadores que foram relacionados para a partida, os goleiros Rafael Cabral, Gabriel Mesquita e Anderson. Normalmente o Gabriel Mesquita fica com a delegação até o aquecimento, mas não vai para o banco na lista final, porque só pode ter 23. Opções de zagueiros: Lucas Oliveira, Neres, Luciano Castan e Reinaldo. Para lateral direita, William e Igor Formiga. Para lateral esquerdo, Marlon. Se precisar de um lateral esquerdo emergencialmente, o Reinaldo pode fazer a função, e o William, que é o titular na lateral direita, também já jogou diversas vezes como lateral esquerdo. Pro meio campo, Ian Lucas, Neto Moura, Machado e o Alisson são mais volantes. O Matheus Vital é um meia que tem jogado por aqui. O Wesley é o provável titular na ponta direita. Nicão e Daniel Júnior também são opções para o setor. Lá na ponta esquerda, Bruno Rodrigues, Stênio e Juan Christian. E para centroavante, a gente tem o Gilberto como titular, Henrique Dourado e Arielson sendo novidade, tá? Primeira vez que o Arielson é relacionado para um jogo do time principal. E botei nessa coluna os jogadores que não estão disponíveis para esse jogo, e vou citar agora os diferentes motivos. O Richard está suspenso do time principal até segunda ordem. Ele que foi citado nas investigações da Operação Penalidade Máxima 2, né? Parece que de fato esteve envolvido naquele esquema de manipulação de situações de jogo, né? Coisa de tomar cartão, lá na época que jogava no Ceará. Então, nesse momento, o Richard está suspenso. Veremos nos próximos dias o que vai acontecer, se ele terá o contrato rescindido, enfim. O Kaique, lateral esquerdo, não é opção, porque já foi servir a seleção sub-20, que vai disputar o Mundial da categoria. O Ramiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Matheus Jussa, que é um volante que seria opção para a zaga ou para a lateral esquerda, ele está fora por motivos pessoais. Segundo a apuração do Samuel Venâncio, o avô do Matheus Jussa faleceu, então nossos sentimentos aí para a família, que o Jussa fique bem logo, mas no jogo de hoje ele não estará à disposição no banco de reservas. Rafael
Rafael Bilu teve a lesão constatada no último jogo, né? Vai parar aí por um longo período. Fernando Henrique e Wesley Gasolina seguem em recuperação de cirurgias. Falando aí das dúvidas na escalação. Como era esperado, o Richard está suspenso das atividades. Ele que normalmente fazia esse papel de camisa 5, né? De primeiro volante e vinha jogando muito bem. Então agora tá fora dos planos. Vamos ter que achar outra solução. O único jogador que fez o papel de camisa 5, além do Richard desde que o Pepa chegou, foi o Felipe Machado. Então acho que a maior tendência é que ele jogue por aqui. Embora a gente não possa descartar a possibilidade do Neto Moura, que é um jogador com mais capacidade de desarme, inclusive, e que tem sido acionado nos últimos jogos. Por isso eu acredito que Machado e Neto Moura vão jogar. A dúvida é se o Machado joga aqui na do Ramiro e o Neto Moura na do Richard, ou o contrário. O Alisson e o Ian Lucas também são opções por aqui. Inclusive acho que o Ian Lucas até tem as características para ser esse camisa 5, mas acho que o Pepa não lançaria o Ian como titular, até porque é um jogador que nem vinha sendo relacionado por ele, né? Primeiro porque estava na seleção e também por ser um garoto, esse ser um jogo de muita expectativa, 50 mil pessoas no Mineirão, acho que não seria o ideal lançar o Ian como titular, até porque ele não tá com um ritmo de jogo ideal. O Alisson também é uma alternativa para jogar no meio campo e eu gosto bastante da opção do Alisson, até pela intensidade de jogo que ele tem, mas como o Alisson voltou a treinar no final de semana, né, ele teve aquele probleminha no joelho, ficou fora alguns jogos, acredito que o Alisson fica como opção de banco. E aqui na ponta direita, né, sem o Rafael Bilu, que foi titular na última partida, o Nicão e o Daniel Júnior são opções, o próprio Stênio, o Juan Christian, mas acho que o Wesley vai ficar até por ter feito 2 gols no último jogo. Já o Fluminense do técnico Fernando Diniz deve ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Nino e Felipe Melo, lateral direito Guga, lateral esquerdo Marcelo. No meio campo os volantes são André e Alexander, o Ganso é um camisa 10, um meio atacante central, John Arias e Lima são meias que jogam pelos lados, embora todo mundo aqui troque muito de posição, e o centroavante é o Germancano. Analisando brevemente o elenco do Fluminense, coloquei aqui no campinho 29 jogadores, mas o Fluminense sempre tem alguns garotos da base que entram em algumas partidas, são relacionados, né? Mas os atletas profissionais do elenco são esses. Começando pelo gol, acho que o Fábio dispensa apresentações, né? Um atleta muito conhecido, 17 anos como goleiro do Cruzeiro, tá fazendo sua segunda temporada do Fluminense e tem jogado muito bem. O goleiro reserva é o Pedro Rangel, um jovem, 22 anos, jogou 3 partidas na temporada, e o Vitor Eudes, outro velho conhecido, né? Formado na base do Cruzeiro, é o terceiro goleiro do Fluminense. Na zaga, atualmente Nino e Felipe Melo são os titulares. O Nino é um excelente zagueiro, é uma referência do Flu já há algumas temporadas. O Felipe Melo era volante, né? Foi volante quase toda a carreira. Agora já um veterano tem jogado na zaga. Não porque o Felipe Melo tenha mostrado uma excepcional capacidade de desarme, roubadas de bola. Essas virtudes que ele mostrou em outro momento da carreira não aparecem tanto mais. Justamente porque aos 39 anos o cara já perdeu um pouco da vitalidade, do vigor, da velocidade, né? Mas o Felipe Melo joga na zaga principalmente porque ele qualifica muito a saída de bola. O Manuel, que atualmente é reserva, era titular do time do Fluminense até se lesionar no início da temporada. É um zagueiro importante que também tem bastante qualidade com a bola no pé, outro jogador que nós conhecemos muito bem. O Luan é um zagueiro jovem, promessa da base do Fluminense, mas que sofreu muito com lesões, tanto que a última partida que ele fez pelo profissional do Flu foi em 2021. O Vitor Mendes é um cara que entra bastante no time, ele que pertence inclusive ao Atlético Mineiro, e o David Braz é outro zagueiro bem experiente. No momento que o Manuel se machuca, é o David que assume a condição de titular, mas não teve um rendimento assim tão bom. Para lateral direito, o titular é o Samuel Xavier, um lateral que apoia muito bem, bom jogador, e a alternativa a ele é o Guga, né, que jogou aqui muito tempo no futebol mineiro com a camisa do Atlético Mineiro, tem até aquele vídeo dele se declarando flamenguista que é um tanto quanto engraçado, né? Acho que é um cara que tem bons recursos técnicos, nada comparável ao Marcelo, né, que é o titular na lateral esquerda, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol. Aí a gente pode entrar numa disputa entre ele, Roberto Carlos, mas o Marcelo é tecnicamente um gigante, um jogador muito criativo, muito bom ofensivamente, já também numa reta final da sua carreira como jogador.
O Jorge, que foi contratado para ser o lateral esquerdo do Fluminense no início da temporada, teve uma lesão, por isso mesmo não tem jogado, e a alternativa a Marcelo e Jorge aqui na lateral esquerda é o Alexander. Sempre que precisa, é ele que joga aqui como lateral, é meio campista, mas faz a lateral sem problemas. E atualmente o Alexander tem sido titular no meio campo justamente por causa da lesão do Martinelli, que era um dos volantes titulares, né? A dupla no início de temporada era André e Martinelli, o Martinelli machucou, entrou o Alexander e funciona muito bem, até sendo um jogador que ajuda a fazer a recomposição pelo lado do Marcelo. Tanto Alexander quanto Martinelli quanto André, crias de Xerém, né? Jogadores da base do Fluminense, e todos jogadores que têm uma qualidade técnica muito bom, passe, movimentação. Esse time do Fluminense é muito dinâmico. O Thiago Santos já é um volante mais experiente que foge um pouco dessa característica, né? O Thiago é mais aquele cão de guarda, um jogador implacável na marcação, bom no desarme. Ele é normalmente o reserva do André. O André é o primeiro volante do Fluminense, é um cara que joga muita bola. Passando para o setor de meio campo, Paulo Henrique Ganso é o camisa 10, é o titular do time, né? O motor aqui do Fluminense, mas é até interessante observar a movimentação do Paulo Henrique Ganso, como ele é um camisa 10 que muitas vezes aparece criando jogadas pelos lados, tá? Ele não é mais aquele Ganso que ficava paradão esperando a bola. É um jogador que se movimenta muito no campo, especialmente pelo lado direito, né? Quando o Ganso cai pela direita, ele consegue achar passes muito interessantes cortando a defesa adversária, e aí pode servir o próprio Germancano, que é o artilheiro. O John Arias se associa muito bem com ele. Arias, que é um meia titular, pode jogar como ponta direita, como ponta esquerda. Nessa temporada tem jogado mais pela direita, até pelo Keno ser o titular do outro lado, e é um cara que prefere a ponta esquerda. E o John Arias é um jogador extremamente produtivo, ele cria muita jogada de gol. E nós vimos isso na última temporada. Cruzeiro e Fluminense cruzaram os bigodes na Copa do Brasil, e o John Arias, na minha opinião, foi o melhor em campo nos dois jogos. O Keno, que está inclusive lesionado, é muito bom ponta esquerda, um jogador bem conhecido dos tempos de Atlético Mineiro, de Palmeiras, lá atrás no Santa Cruz. Velocidade, 1 contra 1, né? Um jogador que tem muita técnica. E aqui vale a pena a gente falar do Lima, que é um caso muito interessante, porque o Lima não é titular do Fluminense, né? Do time ideal do Flu. Ele não tá no 11, mas ele é o jogador que mais jogou na temporada. É o cara que mais participa do time, justamente porque ele é a opção para jogar na posição do Ganso, na do Keno, na do John Arias, e ele joga também como volante. O Lima, que estava no Ceará, fez gol inclusive na última rodada, né? O gol do empate contra o Vasco. É um jogador tecnicamente bem interessante e que entende muito bem esse modelo de jogo do Fernando Diniz. Outros meias do plantel, o Gabriel Pirani, que teve alguns bons momentos no Santos, né, mas acabou perdendo espaço na última temporada. Nesse momento está emprestado ao Flu. O Giovani é um meia, eu não conheço muito bem o futebol desse jogador. Ele também é cria da base do Santos, foi jogar no futebol holandês, teve no Ajax e teve no Telstar, que é um time de divisões inferiores, mas nunca jogou no time principal do Ajax. Ele chegou ao Fluminense para essa temporada, foi mais utilizado no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. No Brasileiro ainda não jogou, ele não tem sido utilizado nesse momento pelo Fernando Diniz. Já falei sobre o John Arias, excelente jogador. O Marrone é um atacante que apareceu no Vasco, passou pelo Atlético Mineiro, atualmente ele pertence ao Midland da Dinamarca. É um jogador canhoto que tem a passada larga, né? Um atacante alto que tem boa velocidade. Não é um exímio finalizador, mas é um cara interessante que também sabe jogar em diferentes posições. Na outra ponta eu já citei o Keno, e aqui a gente tem o John Kennedy, que estava emprestado na Ferroviária, fez um excelente campeonato paulista, voltou ao Fluminense e tem sido aproveitado. O John Kennedy é de fato um centroavante, ele não é um ponta, ele é um atacante, mas ele joga muitas vezes caindo por esse lado esquerdo para facilitar a puxada para dentro e a finalização. E o lado bom pra gente é que ele tá suspenso para esse confronto contra o Cruzeiro, tá? Então John Kennedy não será motivo de preocupação nesse confronto. Alexandre Jesus é ele mesmo, tá? Um dos dispensados por aquele episódio transante. Para quem não lembra, há alguns anos 6 jogadores da base do Cruzeiro teriam contratado umas moças ali para serviços amorosos lá na cidade de Chapecó. Alexandre Jesus foi um deles e foi dispensado da base naquele momento, foi jogar no Fluminense. Ele vai para muitos jogos, fica no banco, mas tem entrado muito pouco. Em 2023 ele jogou só uma partida pelo time principal, até porque o Fluminense tem outros atacantes de mais renome. Um deles é o Alan, né, que apareceu muito jovem no próprio Fluminense. Ele não é propriamente cria da base do Fluminense, ele começou no Londrina, mas muito garoto foi pro Flu. E após alguns
algumas temporadas no futebol chinês, ele até se naturalizou para jogar pela seleção chinesa, e o mais legal do Alan é o nome dele em chinês, né, no dialeto chinês. É A espaço Lan. Pode parecer, mas eu não tô zoando, tá? Realmente é esse o nome dele chinês. É um cara que não tem sido tão aproveitado assim no Fluminense nessa temporada, até pela presença do Germancano, que é o principal artilheiro do futebol brasileiro, tem mais gol do que jogo na temporada. Em 22 partidas ele marcou 23 gols. Marcou contra o Cruzeiro nas 2 partidas da Copa do Brasil do ano passado. É outro cara que dispensa apresentações, né? Todo mundo que acompanha o futebol brasileiro sabe quem é Germancano, o quanto ele é talentoso, bom finalizador e aproveita muito bem os espaços às costas da marcação. Você olha pro Germancano, ele não é propriamente um cara alto, um cara tão assim impositivo fisicamente, mas ele tem uma leitura de jogo espetacular. É muito faro de gol para um ser humano só, e o Lelê é uma alternativa de atacante, é um jogador mais alto, quase 1,90 m, se destacou muito pelo Volta Redonda e foi contratado para eventualmente ser uma reposição ao Germancano, mas também para jogar junto dele, né? Em algumas oportunidades o Lelê entrou, se movimenta bem, é um jogador bem interessante. Até pelos desfalques o time do Fluminense não deve fugir muito disso, tá? Só recapitulando aí: o Keno, o Martinelli, o Jorge, o Marrone, o Samuel Xavier estão fora por problemas de ordem médica, o John Kennedy está suspenso e o Vitor Mendes foi afastado em situação similar à do Richard. Muito importante o Cruzeiro estar bem atento à movimentação desses jogadores do Fluminense, né? Normalmente o Diniz espeta bastante os laterais. Pelo lado esquerdo aqui, quando joga o Keno, normalmente o Keno fica muito preso na linha e o Marcelo tem mais liberdade para ir por dentro. E jogando o Lima por aqui, pode ser que muitas vezes o próprio Alexander faça o corredor, tá? O Alexander, que é um cara que está sempre disposto aqui a cobrir os avanços do Marcelo, que tecnicamente é um jogador brilhante, mas defensivamente tem os seus problemas e o Cruzeiro poderia tentar explorar. Tomara que o Wesley esteja numa boa noite. Pelo lado direito, o Guga, né, ou o Samuel Xavier costumam fazer mais o corredor. O John Arias é um cara que circula muito, vem por dentro, cai pela outra ponta. O Paulo Henrique Ganso cai muito pelo lado também para conseguir criar. O André é um jogador que organiza mais o sistema defensivo, né, ao lado de Nino e de Felipe Melo. Muitas vezes aparece no ataque para finalizar também, é um jogadoraço. E o Fluminense é um time muito difícil de se enfrentar, mas assim, a gente viu, por exemplo, no Fluminense e Fortaleza, que o Flu jogou com diversos reservas, que tem como enfrentar esse time. É claro que é difícil, mas se você tiver a capacidade, né, de suportar a pressão e de conseguir botar a bola longa nas costas da defesa, pode ser um caminho interessante para o Cruzeiro conseguir marcar gols, né? E o Fábio naquela partida contra o Fortaleza deve ter sido o melhor em campo, mesmo tomando 4 gols, né? Porque o Fábio fez muitas defesas cara a cara. É claro que cada jogo tem sua história, mas tá aí uma possibilidade que o Cruzeiro pode tentar explorar, né? A velocidade tanto de Wesley quanto de Bruno Rodrigues. Para quem estará no Mineirão, tenha consciência que é um jogo em que provavelmente o nosso adversário vai ter mais a posse de bola, então vamos ficar tranquilo para ajudar o Cruzeiro. E o meu palpite para hoje é de um jogaço com vitória do Cruzeiro por 3-2. Os nossos gols serão marcados por Gilberto, Bruno Rodrigues e Wesley, enquanto o Fluminense balançará as redes com Germancano e John Arias. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar o seu palpite de placar, como você armaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse o Pepa. Lembrando que a bola rola a partir das 9h30 da noite dessa quarta-feira. O jogo vai ter transmissão de TV aberta da Globo para quase todo o país, exceto para São Paulo e Rio Grande do Sul, e tem transmissão do Premier para todo o Brasil. Eu vou ao Mineirão acompanhar o jogo, então quando eu chegar em casa, se vocês estiverem dispostos, eu posso fazer a live. Deixa aí nos comentários se você acha interessante fazer a live hoje de madrugada ou amanhã. Por logística, eu não sei que hora que eu consigo chegar em casa, e como o jogo é tarde, talvez, sei lá, abrir uma live 1h da manhã não é o ideal. Então deixa aí nos comentários o que seria mais interessante pra você, se eu faço a live hoje, se eu faço amanhã, enfim, pra gente poder conversar sobre a partida, dar nota pros atletas, esses esquemas de sempre. Em breve nos falamos então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!